Educação inclusiva é um conceito que ele está sempre em movimento, porque para eu desenvolver uma educação de fato inclusiva, eu tenho que perceber quem é que está de fora. A educação é um direito humano, só que às vezes tem parcela da população que a gente nem percebe que está de fora, porque a gente, quase como se a gente não sentisse falta. E esse é o caso das pessoas com deficiência. As crianças com autismo, elas, quando entram na escola, elas estabelecem de pronto um desafio. Como fazer? Quando o Vitor estava com 6 para 7 anos, foi a primeira vez que eu entendi, que eu conheci mesmo o que era o preconceito, né, com relação à inclusão escolar. O Vitor foi negado a matrícula em aproximadamente 8 escolas. As escolas falavam que não estavam preparadas e tal. Na época a gente também não tinha assim, uma legislação que protegesse a matrícula, né? Mas uma que me impactou muito foi uma escola que eu cheguei para conversar e falei, eu queria conhecer a equipe e tal, porque eu vou trazer o meu filho. E aí na secretaria mesmo ela falou, olha gente, mas a gente não tem ninguém, assim, uma equipe. Eu falei, não, mas a gente constrói junto e tal, né? Ela falou, olha, mas se você quiser colocar aqui, você pode colocar. Mas eu vou logo te contar que tinha um menino igual a ele, um ano passado, e juntou uma turma e deixou esse menino pelado um dia na escola. Então, se você quiser trazer ele pra cá, você traz, mas a gente não garante nada. Aí eu entendi, eu falei, opa, peraí que tem uma realidade aí que eu não conhecia e que eu vou ter que lidar com ela. Não raro os pais, eles relatam, né, a vivência de uma maratona, de uma maratona de baixas expectativas. Então, desde o nascimento, então, olha, tudo bem, mas é que ele não vai fazer tudo que uma criança faz. Talvez seja melhor que ele nem vá para a escola, né, porque talvez ele não aprenda mesmo. Essas verdadeiras sentenças mostram que a gente ainda tem muito a evoluir no sentido da perspectiva da inclusão, porque eu absolutamente não sei qual é o potencial da pessoa enquanto eu não aposto. Até pouco tempo, na história da educação, a única alternativa para esses alunos era a escola especial, né? Era a escola segregada, que fez um papel muito importante. Mas a escola que separa, ela limita muito o convívio, a interação e a troca dos estudantes com o restante da comunidade escolar. E esses são ingredientes fundamentais para que esse aluno seja desafiado. Me lembro que todo ano eu ia visitar uma escola especial e eu ficava com muita dúvida se eu não devia colocar o Vitor ali. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não era aquilo. Eu acreditava que eu tinha que levar essa informação para a escola regular. Eu sempre acreditei que o Vitor tinha que estar com uma comunidade que não era a mesma comunidade dele. Porque se eu limitasse ele a conviver só com pessoas que têm a mesma dificuldade que ele não seria exposto aos desafios que o mundo tem. Para nós é uma conquista muito grande ter o Vitor aqui, incluído e adaptado. Principalmente porque uma das barreiras mais importantes dentro do TEA é a questão da comunicação e as questões das alterações comportamentais. Isso gera uma barreira, que é a barreira atitudinal, que significa como que a comunidade, as pessoas e o espaço criam a imagem desse aluno e se referem a ele. Eu sinto que para o Vitor estar na escola é um momento que ele tem responsabilidade na vida dele. Ele encara a escola de uma maneira muito forte. Eles tendo a interação com o outro, o contato com o outro, que é a coisa que eles têm mais dificuldade, dividir o mesmo ambiente com uma outra criança é muito importante na vida deles. A articulação desde o porteiro, a merendeira, o merendeiro, a coordenação, a gestão, né, escolar, é um movimento que tem que ser constante. Se o professor só fizer o trabalho, a gente tem uma inclusão assim muito de fachada, porque ele fica sem força para movimentar toda uma situação, né? Então é preciso que toda essa rede esteja trabalhando em consonância. A inclusão, ela requer então serviços especializados de apoio a esse aluno, recursos diferenciados. Então tudo isso o profissional de AE, que é o professor de atendimento educacional especializado, ele tem por obrigação organizar o ensino com base nesses suportes.
para que esse aluno também tenha essa base de acesso ao currículo. Não é o que funciona para o aluno com autismo, mas o que funciona para aquele ser humano. A gente tende a achar que é possível a gente começar a criar estratégias por tipo de deficiência ou por perfil de estudante, quando na verdade a gente precisa entender a história daquele aluno e pensar o que funciona para ele. No fundo, existem diferentes formas de aprender. A gente vê poucas pessoas com deficiência nos diversos lugares sociais, então nos shoppings, nos clubes, e a gente sabe que elas existem, elas estão na sociedade. E isso é tão real que a demanda de alunos com deficiência nas escolas, principalmente de 2005, 2006 para cá, mais do que triplicou. Então, se esses alunos estavam aonde? Essas pessoas estão aonde se estão somente na escola? Então, é importante esse movimento de inclusão, porque a partir do convívio escolar, você vai criando uma cultura de convivência, uma cultura de acesso a direitos. As relações humanas, elas são aprendidas. Então, quando a gente aprende a estabelecer essas relações, a gente leva essas relações da escola para fora. E aí, obviamente, tem um impacto em toda a sociedade. O fato da gente, por exemplo, não saber como a gente cumprimenta uma pessoa cega, não é falta de informação, é falta de convivência. A conquista do protagonismo da pessoa com deficiência, a luta das famílias da pessoa com deficiência, invalidar o direito de estar na escola regular, é uma modificação social mundial. Tem barreiras imensas ainda, extremas, porque a gente tem que chacoalhar a sociedade que durante muito tempo tirou essa população da participação, não acreditou no potencial dessa população e desacreditou essas próprias pessoas do seu potencial. E isso é muito sério. Então, a gente tem uma dívida muito grande com essa população. E a gente precisa assumir o compromisso de garantir a inclusão dessa população. Todo esse movimento não é uma coincidência, né? Esse é um movimento mundial em prol da gente ampliar a nossa perspectiva de humanidade. Parece um pouco messiânico, talvez, mas não é. Porque a gente vai ampliando essa ideia do que é humano, a gente consegue entender que a deficiência não é um acidente de percurso, ela não é uma exceção, ela faz parte do mosaico das diferenças humanas. Se de repente, talvez, aos 21 anos e 22 ele seja capaz de pegar o metrô sozinho, essa é a conquista, né? Não tem problema ele ter steams, né, no meio do metrô. Outras pessoas vão conviver e vão falar, acho que esse cara é autista, né? Ele não vai ser uma pessoa tão esquisita, que vai incomodar tanto. A gente se incomoda com as deficiências porque a gente não conviveu com elas, a gente não sabe como lidar com elas. E no momento que a gente vai convivendo, esses incômodos, eles deixam de existir. Você para mesmo de ver a deficiência desse ser humano e começa a olhar um ser humano.